Boa noite, pessoal. Tudo bem? Que Deus abençoe as vossas vidas. Estamos aqui no podcast Consagrados hoje com o nosso convidado, o pastor Wesley. E vamos tratar sobre o assunto consagração, que abre uma margem para diversas portas onde vamos aprender um pouco e trazer para o pessoal, às vezes, que tem alguma dúvida, alguns esclarecimentos. Estamos aqui com o pastor Wesley, é um prazer recebê-lo e creio que vai ser bem produtivo essa noite. Amém? Boa noite, pastor Leandro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos recebendo aí dentro da tua casa. Espero que possamos esclarecer algumas dúvidas a respeito desse assunto e que o Senhor Jesus possa trazer clareza na nossa mente, nos nossos corações, enquanto estivermos dentro da tua casa. Uma boa noite a todos. Pastor, deixa eu já perguntar para o senhor, ou trazer algo aqui assim, onde o senhor iniciou o seu ministério, há quanto tempo, uma experiência que o senhor teve, como que o senhor chegou no ponto de ser consagrado, separado, como foi, e para o senhor estar até hoje, mais ou menos um ano. Pastor Leandro, pois bem, eu me converti no ano de 1994 e eu me lembro que ao longo dessa trajetória algumas situações aconteceram, tanto experiências boas como experiências ruins, porque tanto as experiências boas como as experiências ruins se tornam base para que nós possamos chegar ao propósito que Deus tem nas nossas vidas. Por exemplo, nem tudo de mal que acontece nas nossas vidas é para o nosso mal. Nós precisamos entender que algumas situações más também nos empurram para o propósito de Deus para que se cumpra na nossa vida. E eu me lembro que várias experiências que a gente vivenciou durante todo esse tempo na presença do Senhor, e uma das mais marcantes foi um período em que um ex-pastor meu me levou para ser consagrado. Sim. E ele disse para mim: Wesley, eu vou te levar até uma reunião de obreiros para que você seja consagrado, para que você seja separado. E isso me faz lembrar um episódio na Bíblia em que Deus fala para Moisés. Deus fala: Moisés, separarão para que ele possa executar as funções sacerdotal dentro do tabernáculo. E eu entendo que foi como se a boca do próprio Deus estivesse dizendo para Moisés: Moisés, diga para Arão se consagrar. E eu entendo, pastor Leandro, que há uma confusão quando se diz termo consagrar ou consagração. Sim. Vejamos, a Bíblia vai dizer que no livro de Êxodo, que Deus fala para Moisés: peça para Arão se consagrar, se separar. Porque a palavra consagração nada mais, nada menos é do que separação. Nós nos separarmos para algo específico a serviço de Deus. Ou seja, Arão precisava entender que para fazer os ofícios sacerdotais na presença do Senhor, ele precisava se separar para Deus. Ele precisava se preparar para receber de Deus a função que Deus tinha para ele. Ou seja, para que ele se tornasse funcional na obra de Deus, ele precisaria se separar, se consagrar. Eu me vi dentro dessa situação, pois eu recebi um convite para que eu pudesse me preparar para algo. E quando eu fui até o local para receber algo, nessa reunião de obreiro que estava acontecendo, eu me lembro que o pastor presidente na época pediu para que várias pessoas se colocassem de pé, as pessoas que seriam consagrados. E quando ele se referiu a mim, a primeira coisa que ele me perguntou foi a seguinte: você vai na escola bíblica dominical? E aí, pasme, o meu semblante caiu. Meu Deus. Por quê? Como assim eu receberia algo da parte de Deus se eu não tinha me preparado para isso? E quantas pessoas, pastor Leandro, É forte, nos dias de hoje, querem receber os benefícios de Deus, mas não se prepara para isso? Não é? É verdade. Quantas pessoas querem de Deus os propósitos e os projetos,
mas não se prepara, não se consagra. Tá entendendo? Não leva isso a sério. Querem os benefícios, mas não querem pagar o preço que os benefícios o propõem para ele. E quando o pastor presidente me disse isso, automaticamente o meu semblante caiu. Porque eu fiz uma alta análise dentro de mim. E eu entendi que eu não estava pronto para o momento. Isso há quanto tempo atrás, pastor? Há mais ou menos uns 18 anos atrás. Sim. Há mais ou menos isso. E não me lembro a data exatamente. E eu me lembro que eu fui reprovado naquele momento. Sim. Não passei na peneira. Por quê? O pastor presidente foi ruim comigo? Não. Por quê? O pastor presidente não quis me escolher? Não. Não era o momento de Deus para minha vida. Nós não podemos ultrapassar a linha do limite. Devemos saber qual é o tempo de Deus para nós. E quando chegar o tempo de Deus para você que está nos ouvindo, se prepare, porque Deus não vai te entregar nada com que você não tenha se preparado para receber. Muitas pessoas não se preparam, pastor Leandro, para receber de Deus as grandes bênçãos que Deus tem para o povo dele. Muitas pessoas desejam as bênçãos de Deus, desejam algo específico de bom para a vida dele, mas não se prepara. Vejamos, como pode um médico assumir a medicina sem antes ele ter cursado a faculdade de medicina? Verdade. Sem ele conhecer profundamente daquilo que ele vai tratar. Deus não é diferente. Deus não vai nos entregar o diploma, Deus não vai nos entregar a cadeira para você que está nos ouvindo, Deus não vai te diplomar, não vai entregar a cadeira para você, sem com que antes os teus pensamentos e o teu coração não estiver verdadeiramente voltado para o reino dele. Ou seja, Deus não erra o momento de nos abençoar, pastor. Glória a Deus. O momento de Deus para a nossa vida depende da nossa preparação. E eu voltei para casa muito triste, frustrado, decepcionado, mas algo dentro de mim, o próprio Espírito Santo dizia: tu não estava pronto para o que eu tenho para a tua vida. Sim. Você que está nos ouvindo aí nessa noite, talvez hoje você se encontre frustrado porque não aconteceu aquilo que você queria. Mas ei, pare para pensar pro outro lado. Nem tudo de mal que acontece hoje com você está te empurrando para o fim. As coisas más, as adversidades também sobrevêm sobre nossas vidas para que nós possamos alcançar o projeto de Deus, o propósito de Deus. Quer um exemplo disso dentro da Bíblia? Judas. É verdade. Judas teve um processo bem, não diria frustrante, porque o objetivo de Deus é alcançado. Mas ele passa por situações que servem de aprendizado. Certo, pastor? É isso. Foi bem peculiar, porque, veja bem, Judas atrapalhou o propósito de Cristo? Não. Judas impediu o propósito de Cristo? Não. Mas foi ruim a traição, não foi? Muito. Foi dolorosa. Sim. Mas isso empurrou o próprio Cristo até o propósito que ele tinha. Então, ou seja, as coisas ruins que acontecem, as adversidades que sobrevêm sobre nós, muitas das vezes vai nos empurrar para o propósito, pastor Leandro. É verdade. E nem sempre eu vejo algo que, assim, é bastante espiritual. Nem sempre Deus vai interferir em alguma situação na nossa vida, por mais que às vezes não seja a vontade de Deus, mas é permissão de Deus. Com certeza. Às vezes a vontade de Deus e a permissão de Deus, elas, poderia usar essa palavra, trabalham junto. Porque às vezes não é a vontade de Deus, ou que fosse a vontade de Deus, que Judas fizesse o que ele fez, ou que tomasse o fim que tomou, mas só que Deus permite, porque não tão somente pelas profecias, mas eu posso usar aqui Jonas, no meio do caminho ele poderia, Deus usar tanto um profeta, uma pessoa, ou fazer com que ele fosse avisado, ou até impedido de comprar uma passagem. Deus poderia usar de alguma artimanha ou algum artifício para poder fazer com que Jonas não embarcasse no navio. Perfeito. Mas só que aí Deus agora, eu vejo que permite, por mais que às vezes não é a vontade, mas é a permissão, que Jonas embarcasse e mudasse o destino, o trajeto da vontade de Deus. Perfeito. A gente vê a prova disso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23,
Paulo estava pregando sobre a ressurreição dos mortos. Bem falado, exatamente. Né? E Deus poderia impedir com que Paulo fosse preso naquele exato momento. Né? Deus poderia impedir com que Paulo não fosse até o Sinédrio para ser julgado. Sim. Pelos saduceus, pelos fariseus que estavam lá. E isso daqui é forte para você que está nos ouvindo aí do outro lado. Preste atenção nisso daqui. Pastor Leandro, pense comigo. Paulo estava pregando nada mais, nada menos do que a vinda e a ressurreição dos mortos. A vinda de Jesus Cristo, certo? E quando, logo depois, ou seja, quando Jesus apontasse nas nuvens, os mortos fariam o quê? Ressurgiriam primeiro. Isso. Né? Então, ou seja, acontece que Paulo estava fazendo o que era correto aos olhos do Senhor. Mas e aí? Quem se levantou contra Paulo? Sim. Os judeus. Quem se levantou contra Paulo? O saduceu. Quem se levantou contra Paulo? Os fariseus. Meu Deus. E aonde estava essa classe de pessoas? É verdade. Quem era essa classe de pessoas? As pessoas que Os cristãos. tinham conhecimento e sabiam, né? Não quer dizer que canta, não quer dizer que prega, não quer dizer que ora. Isso não quer dizer que também não vai perseguir alguma pessoa que está fazendo as coisas corretamente diante da presença do Senhor. Meu Deus, é forte. É forte isso. É verdade. Tá entendendo? Aí Paulo está lá pregando o evangelho do jeito que deveria ser, ou que é. Se levantam contra a vida de Paulo. Paulo é preso, pastor Leandro. Sim. Leva Paulo até o Sinédrio, né? Chega lá, Paulo começa a ser especulado e Paulo começa a ser julgado. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. E eles dizem para Paulo, que negócio é esse? De você tá pregando que nós não acreditamos nisso, que os mortos ressuscitarão. Aí houve uma divisão, pastor Leandro. No meio do Sinédrio. Se dividiu o judeu, se dividiu saduceu e se dividiu os fariseus. Porque os fariseus, em tese, em parte, acreditavam Sim. na ressurreição dos mortos. Tinham muito conhecimento, né, pastor? Claro. Eles examinavam, mas Tinham conhecimento, mas não viviam Não o conhecimento praticavam que eles tinham. isso. Eram conhecedores da lei profundamente, mas não praticavam elas. Ou seja, tá no meio. Não é porque tá no meio que vai ser salvo. Não é porque tá no meio que é chamado. Não é porque tá no meio que é escolhido. E aí eu Meu volto aqui Deus. para o senhor para dizer que não é porque forte. que está sentado com a gente no banco do nosso lado dando É glória verdade. que é consagrado. meu Deus. Tá entendendo? Tá no meio, mas não se separou. Tá no meio, mas não se projetou. Prega, mas não é. Canta, Sim. mas não é. O que esse povo tinha que perseguir a vida de Paulo? Quantas pessoas não têm passado por isso, pastor Leandro, nos dias de hoje? Isso tem matado pastores. Isso tem matado evangelistas. Isso tem matado vários cristãos. Nesse período, o que matava cristão, pastor Leandro, era leão. Era leão. Lançava os cristãos lá na arena Isso. para servir de atração para os romanos. Não é isso? É verdade. Mas nos dias de hoje, o que mata pastores e o que mata verdadeiros pregadores do evangelho não são os leões de Roma. É verdade. São os cristãos do Sinédrio. E aí Deus me traz à memória aqui algo que é bastante forte, porque quem perseguiu José foram os irmãos. Os irmãos. Quem lançou José na cisterna Os irmãos. foram os irmãos. Quem vendeu José para os mercadores? Os irmãos. E tudo isso por causa de quê? De uma escolha. Ele foi escolhido pelo pai. Não que o pai não amasse os outros irmãos, mas o pai tinha um apreço por ele. E os irmãos sentiram inveja. Ou seja, quem é consagrado traz com ele, muitas vezes, o peso da perseguição. Paulo perseguia. Quando foi separado, foi perseguido. Paulo, ele perseguia os cristãos, mas quando o Senhor fala com ele, muda a página da história dele. O senhor entendeu que são dois aspectos diferentes? Isso, é muito... Tem pessoas que se consagram a si mesmo. E para mal. Porque verdade. no texto que nós acabamos de referir aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, vai dizer que o judeu se levanta. E um deles começa a falar bem alto, irado, nervoso, dizendo que Deus nos amaldiçoe
se nós colocarmos comida, ou bebermos, ou comermos algo, até matarmos Paulo. Meu Deus. E não é assim nos dias de hoje? É verdade. Tu acha que é diferente? Até mesmo dentro das igrejas nos dias de hoje? Talvez você que está nos ouvindo aí do outro lado fala, mas o que é isso? Acontece dentro da igreja. Acontece dentro da igreja, acontece dentro da tua empresa, acontece dentro da tua casa. A perseguição, muitas das vezes, é necessária na nossa vida para nos tirar do lugar de comodismo. Nós nos acomodamos. E Deus muitas das vezes permite a perseguição na nossa vida. Deus muitas das vezes permite o espinho na carne. Para você sempre lembrar de que Deus foi aquele que te chamou. Glória a Deus. Então a perseguição sempre vai fazer parte da nossa vida. Ou seja, eu entendo que a consagração traz com ela um preço de luta, de batalha. Eu vejo que na Bíblia vai nos ensinar a palavra do Senhor que teve um escolhido de Deus que ainda não servia a Deus, não conhecia Deus, mas foi escolhido. É algo assim diferente de que, né, nós acabamos de falar, de que hoje em dia pessoas se autoconsagram, se autodeterminam. Eu vejo por aí pessoas que não teve um costume ou uma direção espiritual que vem por tradição e até mesmo por direção de Deus, de que a pessoa ela chega na igreja, né, ela se converte, ela aceita o Senhor como único e salvador da sua alma, e aí quando ela estende a sua mão e aceita o Senhor pelo Espírito Santo que tocou no coração, ela começa a ter o desejo, o prazer de servir a Deus e começa a servir até o ponto que o próprio Deus mostra aquela pessoa, coloca aquela pessoa em destaque. Perfeito. E ela se torna um cooperador, e aí Deus revela para o anjo da igreja, que é o pastor, e aí aquela pessoa agora, por intermédio da revelação divina e porque ela também está enquadrada nos requisitos, agora ela é separada para um diaconato, né? Porque a separação e a consagração, eu acho que tem algo ali. Junto. Isso, anda junto. Anda junto. Por mais que não seja a mesma coisa, porque uma pessoa que recebe a unção pelo homem é para reconhecimento. É isso mesmo. E por Deus, a unção é para execução, né? É isso da obra, é os dons, quando Deus derrama sobre a vida do teu escolhido. Perfeito. E do teu consagrado. E aí, pastor, vem ali o cooperador, o diácono, vem o evangelista, o pastorado. Que quando o senhor se referiu a um texto bíblico, acho que a gente está na mesma sintonia aqui. Sim. E eu vejo o Espírito Santo nisso. Quando o senhor se referiu quis levar um personagem central, acredito que o senhor iria se referir em Isaías capítulo 45. Exatamente. É isso, se eu estiver errado, me corrija. O meu ungido Assírio. É isso. Isso. E aí, traz um fato, esse assunto abre um leque muito grande para falarmos aqui. E aí traz um fato importantíssimo. O que é? Ciro foi escolhido pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus testifica da vida de Ciro. É verdade. Ele é meu ungido. Ele é meu escolhido. Não está no texto isso daí? Isso, por mais que Ciro ainda não sabia do que aconteceria na vida dele, mas o próprio Deus já tinha um destino traçado. Ciro estava na posição, pastor? Não, Ciro ainda não Ciro ainda era temente? Não. Acontece que muitas das vezes, muitos são julgados pelo momento que ele está vivendo. É porque as pessoas não conseguem enxergar, pastor Leandro, o que Deus enxerga. Meu Deus, o homem só consegue enxergar por fora, até na ponta do nariz. É verdade. Mas Deus é quem conhece o profundo do nosso coração. Meu Deus. Veja quando Deus manda Samuel ir até a casa de Jessé. Ali vários foram reprovados porque Samuel estava olhando com o teu olho físico, tá entendendo? Ele olhava para o exterior, é bonito, é forte, esse vai dar um bom rei. Mas Deus não está se importando hoje, tá entendendo? E sempre foi assim, com a nossa aparência externa. Deus está se importando com o que nós pensamos dentro do nosso coração. Porque o verdadeiro caráter de um homem se revela nas suas atitudes. Meu Deus, é verdade. Porque a Bíblia diz que nós conheceremos a árvore pelos teus frutos. Pelos teus frutos. Quer conhecer o verdadeiro cristão? Olha os frutos. Meu Deus, é verdade. Quer saber se o cristão é verdadeiro mesmo? Olha os frutos. Quer saber se o cristão é fariseu ou saduceu? Vê se ele persegue.
Tá entendendo? Quer saber se o cristão é cristão de verdade, é temente a Deus? Gálatas, capítulo 5. A Bíblia vai nos ensinar sobre os frutos do Espírito Santo. Ali ele nos ensina. E aí, pastor Leandro, é um ponto estratégico importante aqui, isso que nós acabamos de abordar agora, porque estamos falando de consagrados e consagração. Isso tudo é abrangente dentro do tema que nós estamos falando, certo? No livro de Gálatas, capítulo 5, lá nós vamos entender quais são os verdadeiros frutos do Espírito Santo. Muitas pessoas, pastor Leandro, é o que eu acabei de dizer agora há pouco, e eu volto a bater nisso. Ele prega a santidade, mas não vive a santidade. Ele prega o amor, mas dentro dele, ele não tem um pingo de amor pelo próximo. Ele prega que a pessoa deve ser longânimo, mas ele não é tardio em julgar a causa do teu próprio irmão. Não é isso? Ele prega que nós não devemos ter ira dentro do coração, mas o que prega é o primeiro a irar contra o teu irmão. Meu Deus, é verdade, pastor. E aí nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver algo totalmente ao inverso disso. O senhor me permite? Por favor. Deus trouxe aqui, né? Estávamos num culto abençoado ontem, né? Muito. Nosso irmão Lucas, um abraço, Deus te abençoe, viu? Missionário, e ele trouxe uma palavra e Deus me abriu um leque aqui agora, diante da palavra, que Ezequiel, quando foi chamado por Deus, a palavra vai dizer que veio a mim a mão do Senhor. Então, ele disse assim, ó, e veio a mim a mão do Senhor e me levou até um vale de ossos secos. Então, não é muitas vezes sobre para onde vou. É isso. É com quem eu vou. É isso. É quem te leva. É quem me leva. É isso. Tá entendendo? Não é o local que eu vou. Tá entendendo? É quem me chamou pra ir. Veio outro texto na mente aqui. Tá Deus entendendo? É maravilhoso. E o que chama mais atenção, ele foi fazer o quê? Ó, pega aí. Ele foi fazer o quê? Pregar pra um monte de ossos. E eu fiquei pensando aqui, no meio daquele monte de ossos, ou seja, o profeta de Deus foi pregar no cemitério. É isso. Sem vida nenhuma. Sem vida. E hoje em dia, quantos que são consagrados ou que se autoconsagra que não quer ir pregar na onde há uma necessidade? Que é multidão. Só vou se a casa estiver cheia. É isso. Só vou se tiver alguém que, né, tem nome. Eu só vou, né, se tiver algo que me enche o meu ego. Mas isso é pior, porque a Bíblia nos ensina o contrário. É forte. O senhor não concorda? É verdade, porque, pastor. veja bem, o que os filhos de Eli fez? Isso. Eles foram pra guerra, mas vazio do quê? Da presença de Deus. As pessoas querem ir pregar para uma multidão, mas não tem com eles a presença. Porque o senhor acabou de dizer bem colocado. Fiz uma colocação perfeita. Não é como eu vou, mas é com quem eu vou. É quem vai comigo. Não adianta você ir pregar para a multidão se quem deveria estar com você, se quem garante a tua... verdade. Não está contigo. É morte. É morte. Tá entendendo? É problema. Aí nós vemos Moisés, Deus falar com Moisés, eu vou mandar o meu anjo para acompanhar vocês. Moisés sabia, pastor Leandro, o negócio. Senhor, não manda o anjo não. Não, senhor. O anjo não. Se o senhor não for daqui, eu não movo o pé. E tem pessoas que vai sem a presença. Meu Deus. Tem pessoas que preferem ir sabendo que a presença não está com ele. Sem ser consagrado, sem ser escolhido. Eu falo no sentido do quê, pastor? Porque muitas vezes nós vamos ver como experiência de vida. Pessoas que se autonomeiam, ou se autoconsagram, ou se auto-ungem, ou se autodeterminam, né, por uma função eclesiástica. Eu não quero deixar isso aqui assim como uma situação de negativa, não. Sim. Mas para que essas pessoas entendam que tem uma solução, tá entendendo? E que tudo na presença de Deus há um processo, como foi bem colocado aqui no começo. E eu observei bem isso aí que o Senhor trouxe. Por quê? Porque certa feita o Senhor foi. E achou que ia ser da maneira que o Senhor queria. Foi sem a presença. Mas só que o que Deus fez? Através da vida do pastor, falou, não, calma aí. Ainda não é o tempo determinado. É isso. Mas quando chegar o tempo determinado, vai ser grande o que eu vou fazer na sua vida. Ou seja, é isso que Deus faz. Deus não nos dá algo fora do tempo porque nós não vamos suportar. Talvez a gente vai acabar passando por uma luta, uma prova e desistindo daquilo. Suporta.
Entendeu? Quando o Ezequiel agora, ele prega a palavra do Senhor num vale de ossos secos, eu entendo porque a palavra vai continuar dizendo mais à frente, alguns versículos, que aquele povo que estava no vale representava a nação de Israel. Perfeito. O povo de Deus. Mas o que Deus queria dizer? Ó, tá morto, mas é meu povo. Tá só o osso, mas é meu povo. Quem sabe no meio desses ossos aí, no meio de tudo isso aí, tem um pastor, tem um evangelista. No meio desses ossos aí tem um presbítero, tem escolhido. Tem pessoas ainda que não é, mas vai ser, tá aí no meio. Profetiza. Você acredita? Senhor, tu sabes. Por que ele falou isso aí? Senhor, tu sabes. Não tão somente porque Deus tem o poder para poder fazer reviver, para poder fazer vivificar. Mas ele falou isso, eu creio, por quê? Porque Deus conhecia quem era cada um que estava ali no meio dos ossos. Deus devia olhar e falar, aquele ali foi o meu pastor. Aquele ali, ele era um evangelista. Aquele ali era um obreiro que ia se tornar um apóstolo. Aquele ali é um bispo da igreja. Mas só que na condição que tá, não vai ficar, vai ter mudança. Profetiza então. Então profetiza porque vai voltar à vida. Porque foram meus escolhidos, foram meus consagrados. Eu escolhi, eu separei, consagrei, mas está aí. E às vezes nós chegamos nesse ponto por lutas, por provas, por situações que vivemos hoje, igual o senhor falou. Lá em Atos capítulo 23. Vira perseguição, pastor. Vira. Porque veja bem, vamos para a Bíblia de novo. O senhor acabou de dizer sobre as pessoas que se consagram a si mesmo, se ungem a si mesmo, né? Veja bem, há uma etapa a ser cumprida. E aí daquele que não cumpre as etapas que precisam ser cumpridas. Pula os degraus, né? Deus não chamou ninguém sem com que antes o próprio Deus preparasse a pessoa para isso, ou que a pessoa se preparasse também para os propósitos de Deus na vida dela. Sim. Observe Josué, ao tempo todo aos pés de Moisés, aprendendo com Moisés, né? Observando como liderava, observando as estratégias. E aí Deus olhou e se agradou, porque o coração de Josué estava voltado para as coisas de Deus. É verdade. E, consequentemente, ele virou sucessor de Moisés. Vejamos que a coisa já não funcionou com a própria família de Moisés. Sim. Não é isso? É verdade. Teve um impasse no meio tempo deles. Porque aquele que se consagra a si mesmo, ele não aceita a autoridade que está sobre a vida dele. Meu Deus. Aquele que se levanta a si mesmo, ele não tem dentro dele um negócio chamado obediência. Porque primeiro para sermos consagrados, primeiro para alcançarmos de Deus o cargo eclesiástico, precisamos obedecer. Meu Deus, enquanto nós não assentarmos para aprendermos, nunca poderemos nos levantar para ensinar. E tem muitas pessoas que não assentam para aprender, mas quer se levantar para ensinar. É verdade. E aí eu faço uma pergunta para o senhor. Ensinar o quê? Meu Deus. Se não sentou para aprender. E quantos nós vemos por aí nos dias de hoje flutuando entre as igrejas do Senhor Jesus Cristo, ensinando aquilo que não aprendeu. Porque outrora nós devemos falar daquilo que nós vivemos e não daquilo que nós ouvimos alguém viver. É forte, pastor. Se eu não vivo, se eu não vivi, eu não posso falar. Eu falo daquilo que eu vivi, daquilo que eu tenho certeza. Se eu vivi o período da obediência, então eu posso pregar a obediência. Se eu vivi o período da cadeira de ficar sentado, então eu posso pregar para quem está na cadeira esperando o momento. Jamais eu poderei ensinar sem antes aprender. E aí nós vemos isso com Corá, Datã e Abirão. É verdade. Que não aceitou a liderança, não aceitava a liderança de Moisés. É verdade. Quiseram se intitular líder do povo de Israel. Nós podemos conduzir esse povo, não foi esse? E o pior, pasme. Isso é forte que eu vou falar para o senhor. É verdade. Quem se intitula a si mesmo, quem se consagra a si mesmo, quem unge a si mesmo, ainda quer enganar os que são obedientes na presença do Senhor. Ainda quer influenciar. Meu Deus, é forte, pastor. Cuidado com quem se intitula pastor. Cuidado com quem se intitula missionário. Cuidado com quem se intitula algum cargo eclesiástico. Cuidado, porque ele pode te influenciar para o inferno. Ele pode te influenciar ao buraco.
Vejamos Meu Deus. isso na Bíblia? Sim, claro. Quando eles começam a influenciar o povo, quem que eles procuram? Arão, verdade. Miriam. Os irmãos de Moisés. Isso. Arão Inflama. que estava ali, ó. Arão viveu o tempo todo lá de Moisés, É verdade. vendo Deus fazer Foi um maravilhas. consagrado, um escolhido e... Sendo a boca de Moisés Sim. para o próprio faraó. E aí, veio o que se intitulou, que queria se intitular líder do povo, e agora fez a cabeça. perverteu o coração Isso. de Arão. Cuidado com quem você se assenta para conversar. Meu Deus, pastor. é forte. Cuidado com quem entra dentro da tua casa. Cuidado com quem se assenta na beira da tua mesa. Cuidado com quem se assenta no teu sofá. Você pode estar sendo influenciado. Cuidado com quem se intitula. Pastor, muito boa essa palavra. O senhor falou algo aí enquanto o senhor falava sobre obediência e me trouxe aqui uma passagem muito forte. E hoje eu, né, pela tarde, fazendo uma leitura e da palavra do Senhor, e tive uma pergunta hoje referente a essa questão de obediência e tal, aos mandamentos. E eu estava refletindo, quando Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele não veio para quebrar as leis, mas para cumprir. Exato. Né? Tanto que ele ensina. Exato. Mas só que o Senhor Jesus, ele fala na tua palavra que o mandamento primórdio é amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas só que o primeiro mandamento, juntamente com esse, sendo o segundo, que ele fala que é o primeiro com promessa, Sim. é honrar o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ou seja, o próprio Senhor Jesus, pega essa, ó, é forte. Ele ensina que o primeiro mandamento com promessa é honrar o pai e a mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ele está ensinando, ó, vocês devem obedecer ao teu pai, Tá dando a receita. obedecer a tua mãe. Vocês devem ser exemplares, né? Dentro É a receita do teu lar, do da sucesso. tua casa. Jesus Cristo está dando, né, a direção. Isso. E aí ele sobe para uma festa e no meio da festa acaba o vinho, certo? Perfeito. E ele tá ali no meio da festa, acaba o vinho, a tua mãe chega e fala para ele aí, ó, acabou o vinho. E agora? E ele fala para ela, mulher, não sabes que ainda não é chegada a minha hora? Ou seja, ele pregou, o próprio Senhor Jesus, que o mandamento com promessa era obedecer, respeitar, honrar. Agora a mãe dele chega e diz essa palavra para ele. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo inicia o teu ministério operando um milagre, iniciando com obediência. Perfeitamente. Era a vontade. E aí alguns perguntam, o Senhor Jesus transformou água em vinho. É um outro assunto pra gente entrar em outra hora, mas eu já vou deixar aqui um leque aberto, né? Porque nós vamos ter várias oportunidades. Mas aí eu ouvi, a pergunta que eu tive hoje foi, mas Jesus transformou água em vinho para um pessoal que estava numa festa, ele deu vinho pro pessoal. Jesus Cristo participou, como foi? E talvez a gente não entende que, como nós falamos no começo, às vezes há a vontade permissiva de Deus e a permissão de Deus. Às vezes Deus ele não quer que aconteça algo, mas ele permite na nossa vida. Exatamente. Deus ele sabe o que faz. Jesus Cristo inicia o seu ministério na obediência. Perfeito. Ensinando que é obedecendo que você encontra o caminho das bênçãos. Perfeitamente. Perfeitamente. E foi muito esclarecedor essa parte desse texto onde o senhor É se verdade. refere sobre a obediência, porque o próprio Jesus ele dá a receita Isso. para que nós possamos obedecer quem? É. O nosso pai, a nossa, Mãe, para que os nossos dias se... prolongue sobre a terra. E aí, vai uma dica para vocês aí, filho. Quer sucesso? É verdade. Quer ser bem sucedido na vida? Obedeça o teu pai e a tua mãe. É verdade. Porque aí, tu vai viver bem. Vai viver bastante sobre a face da terra. Tu tá entendendo? Ou seja, sem a obediência dentro de casa, não podemos alcançar de Deus as bênçãos dele. É verdade. Porque Deus ensina isso, o próprio Cristo ensina isso, porque veja bem, como que nós podemos obedecer a Deus que nós não vemos, não é isso? E desobedecer o nosso pai e a nossa mãe que nós Vemos. vemos. É um assunto abrangente, né? É verdade. Isso é consagrar. É se isso consagrar, isso é se separar para viver a vontade e a palavra de Deus. Sim. Isso é consagrar. É isso. Isso é consagrados.
Isso daqui é só para consagrados. Consagrados vive a promessa, consagrados alcança a promessa, não é isso? É verdade. Consagrados têm sucesso da parte de Deus, porque para ser consagrado, precisamos ser separados. E para ser separado, precisamos abrir mão de alguma coisa. Eu tenho uma dúvida aqui, pastor. Assim, Pois não. A consagração, ela se dá tanto, como nós sabemos, que a consagração, palavra consagrado é separado para Deus, né? Ou se separado para um ato espiritual, algo religioso. Sim. Mas tem pessoas hoje em dia que, voltando aqui um pouquinho só para esclarecer umas dúvidas. Claro. O senhor falou algo aí, me abriu aqui um leque e eu tive uma dúvida. Pessoas que se consagram para outros fins. Tem. Né? A Bíblia nos prova isso. Sim. Nós acabamos de referir ainda no livro de Atos, capítulo 23, que os próprios judeus se consagraram. Não é isso? Tá lá. Eles se consagraram, ou seja, eles jejuaram também para fazer algo que era mal aos olhos do Senhor. E, pastor Leandro, isso nos assusta e nos entristece. É uma experiência própria que nós vivemos, que eu quero deixar isso bem gravado aqui, porque foi algo que eu vivi no meu ministério, que confesso para você que durante esses quase 31 anos de ministério, eu vivi isso e eu fiquei assustado e muito triste pelo fato que aconteceu. Uma certa feita, a nossa igreja, o nosso ministério, Assembleia de Deus Cristo é Vida, qual eu sou o pastor presidente, qual o senhor é meu copastor. Sim. Eu estava em cima do altar, preocupado, pois a parte financeira da igreja não ia bem. Sim. Nós bem sabemos que o aluguel da igreja se paga com os dízimos e ofertas da igreja. Exato. Né? Porque dízimo e oferta da igreja, ela é nada menos, nada mais do que para que a casa do Senhor seja mantida. Né? O dízimo e a oferta não é para engordar a vida do pastor e encher barriga de pastor. Sim. Né? A gente entende que as partes da finança da igreja, ela foi feita para suprir a necessidade da igreja. Né? Da igreja. Talvez eu vou dizer algo aqui que os mestres da Bíblia aí pode até se irar e pode até falar que vai provar o contrário, mas quando a Bíblia nos ensina que digno é o obreiro do teu salário, sim, né? Ela não está especificando bem que a gente tem que viver do dinheiro da obra. É verdade. Né? Se eu tenho saúde, eu trabalho. Se Deus me deu condição, então eu trabalho. Tem muito pastor criando barriga aí nos dias de hoje, não se escandalize com o que eu vou dizer não, pastor Leandro. Sim. Tem muito pastor engordando no sofá porque eles querem viver do dinheiro da igreja. E isso é errado. É errado. É verdade. Pastores precisam trabalhar, ter o seu trabalho. É errado porque o pastor precisa fazer visita. O senhor não concorda comigo? Mas eu entendo que os pais de família e os maridos também trabalham. O senhor concorda? E na maioria das vezes, quem fica em casa são as esposas. O que o pastor vai fazer na casa de uma família se o chefe dela não está lá? Sim. O senhor não concorda comigo? Há um período que é de ociosidade. O pastor fica ocioso porque ele deveria fazer, mas não pode, está impossibilitado de fazer pela situação. Vai trabalhar, meu irmão. Tá entendendo? Eu trabalho, pastor Leandro. Sim. Eu trabalho. Louvado seja Deus. Deus me deu condição para trabalhar. O Senhor trabalha. É digno É verdade. nós vivermos do nosso salário. Não sou contra algum pastor que tem a sua prebenda. Não acho errado isso. Não acho errado. Desde que a igreja tenha uma condição financeira para te manter. Não é verdade? É verdade. Desde que a igreja possa fazer isso. Isso também é ser consagrado. Sim. Isso é ser separado, né? Porque consagrado e separado não vive fora do propósito de Deus. É verdade. Né? O consagrado e o separado, ele não arranca a lã das ovelhas e deixa a ovelha com frio. Sim. O contrário. Tu foi chamado, pastor, para cuidar das ovelhas. Tu foi chamado para viver o propósito de Deus, pagar o preço pela vida das ovelhas, para conduzir elas pelo caminho seguro, né? Para conduzir elas pelos pastos verdejantes, né? Para conduzir elas por um lugar que elas possam se alimentar e beber água. Mas ao contrário, tem pastores por aí que deixam as ovelhas à mercê dos lobos e dos devoradores que vêm atacar as ovelhas e matar as ovelhas. Né? Então
é um assunto muito abrangente. Esse assunto é muito forte. É muito também. forte e abrangente. Depois, quem quiser bater, bata com força, eu não me importo sobre isso. Mas esse daqui é uma humilde opinião, pastor Leandro, Sim. de quem tenta viver o evangelho do jeito que ele é. É verdade. E muitas vezes paga um preço, né, pastor? Porque a maioria das coisas que eu ouço é que as pessoas falam, os pastores pegam dinheiro da igreja. Aquelas pessoas que se consagram, abrem ministérios para aproveitar de dízimos, de ofertas e tal. E nem sempre é dessa maneira. A Bíblia vai dizer que que é lícito que venha o escândalo. Mas ai de, né, por quem vir, por intermédio de quem o escândalo vier. Então, alguns ministérios, eu vou usar essa palavra, pequeno, né, em comunidades, em bairros. Assim como o nosso é pequeno. Exatamente. Por quê, pastor? Não temos uma quantidade exorbitante de membros. É isso. Uma quantidade, muitas vezes, de pessoas com condições, empresários, que auxiliam na obra, sim, né, com seus dízimos e as ofertas. Mas só que as pessoas que estão lá, elas veem que a obra é verdadeira, né? E elas contribuem porque o objetivo maior, como o senhor disse, é o quê? Que o que entra financeiro para a igreja é destinado aos órfãos, às viúvas, ao trabalho social da igreja, que atende às vezes com uma... Que a igreja foi chamada para isso, para executar esse projeto social. Exatamente. E muitas não executam, têm condições e não fazem. E não serve uma cesta básica, às vezes não contribui auxiliando, às vezes até financeiramente pagar a conta de um irmão, de uma irmã que por falta de emprego ou por uma situação difícil ou por uma enfermidade não consegue. A igreja precisa se posicionar funcional nessa parte. E ser funcional nessa parte e assumir essa responsabilidade. É isso. Né? Então, muitos pastores, eu falo no sentido pastor, porque é quem tem o chamado, né? É separado, é consagrado, é chamado por Deus, é ungido e é colocado como anjo da igreja, ou seja, o pastor presidente tem toda a autonomia para destinar o tesoureiro da igreja a cumprir algumas tarefas. Se a igreja for uma igreja que é uma igreja alugada, um salão, paga ali o aluguel, ajuda as pessoas, tem essa parte que precisa ser feita, tem tudo isso aí. Mas só que nós vemos, pastor, hoje em dia, que muitas igrejas, elas sofrem, e eu vou falar isso aqui sem medo de errar, muitas igrejas pequenas sofrem tanto perseguições como por necessidades. Eu digo não espiritual, porque Deus provê em todas as orações, as buscas, as consagrações, mas sofre no sentido do quê? De refletir pela atitude, muitas vezes, de algumas igrejas, né? Eu digo em questão ministerial, no sentido de fazer a obra e às vezes não dar o exemplo. Porque pessoas falam, eu não vou na igreja, não falo de placa de ministério, não. Eu falo, não vou ir até o templo do Senhor, porque lá existe pessoas que usam do dinheiro, que quer se aproveitar, que quer viver, que quer engordar nessa situação. Então, pessoas sofrem por causa dessa situação. É isso. Pessoas deixam de ser alcançadas por causa dessas situações. Então, os erros de uns acabam influenciando em outros, respingando em outros. Finalizando aquilo que eu estava dizendo agora há pouco, pastor Leandro, para que o nosso público possa entender melhor o porquê que a gente estava triste, o senhor vai se lembrar desse fato. Nós estávamos em um culto, como eu dizia, porque o assunto cresceu e a gente abriu esse leque aqui. E a gente estava triste em cima do altar, o senhor vai lembrar desse fato, porque a igreja não ia bem financeiramente, né? E nós tínhamos poucas pessoas no culto nesse dia. Nós estávamos com cerca, se eu não me engano, nesse dia, de umas 12 pessoas, mas que culto cheio da graça do Senhor. É verdade. Que culto abençoado, como Deus falou conosco naquela noite. E eu me lembro que o nosso ministério, a nossa igreja, ficava em uma avenida, de uma das avenidas movimentadas aqui em Ribeirão Preto. E passou 2 pessoas na porta da igreja. Quando as pessoas queriam acessar o monte, aonde nós gostamos de orar, era o caminho. Então a gente logo sabia que quando as pessoas passavam na porta da igreja, elas estavam indo para o monte. E aí, uma dessas pessoas subiu. Quando desceu com o celular na mão.
nós ainda estávamos no culto, né? E aí vem o negócio de consagrados, de separado, pastor Leandro. E eu me lembro disso, marcou meu ministério. E eu me lembro, aí a gente entrou no argumento de quando o judeu se levantou contra a vida de Paulo. Paulo até então servia porque vivia junto com o judeu, né? Executava aquilo que o judeu queria, aquilo que o judeu achava que era correto. Então Paulo estava lá no meio, Paulo era o bom, tá entendendo? Paulo era funcional para eles, Paulo era útil porque estava fazendo aquilo que eles queriam, ou seja, Paulo tinha algo para oferecer para eles. Enquanto Paulo tinha algo para oferecer para eles, Paulo era o cara. Mas quando Paulo mudou de lado e falou, não, eu vou pregar o evangelho, já não tinha mais nada para oferecer para eles, mas mal sabia eles que Paulo tinha a melhor das opções para a vida deles, que era a salvação, tá entendendo? Paulo poderia oferecer para eles agora um novo caminho, um novo testamento, né, a nova aliança. Sim. Eles ainda viviam no antigo propósito. E Paulo poderia o que agora? Mostrar, e estava mostrando de fato para eles, a nova aliança, o novo caminho de Jesus Cristo, né? E aí eu fiquei triste com esse fato porque viveu junto com a gente, estava junto do ambiente, meu Deus, chorou junto com a gente, viveu, né? Enquanto a igreja tinha algo para oferecer. Enquanto nós poderíamos ter algo para oferecer, éramos abraçados. É verdade. Quando nós não podíamos mais oferecer alguma coisa, viramos alvo. Enquanto tu tem algo para oferecer para alguém, tu vai ter amigos ao teu redor. É verdade. Alguém vai estar batendo nas tuas costas dizendo tu é o cara. Mas a partir do momento que você não tem algo para dar para aquela pessoa, para oferecer para aquela pessoa, você vira alvo. Volto a dizer de novo, cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Deus está abrindo os olhos de muito crente aqui hoje, verdade, ou de muitas pessoas que estão nos ouvindo, né? O que vai nos ouvir, Deus está abrindo os olhos deles para que eles possam entender que nem tudo que brilha é ouro, né? Nem todos que estão ao nosso redor está conosco. E essa pessoa que desceu com o celular começou a filmar dentro da igreja. Parou em um estabelecimento e filmou para a igreja meio que vazia, pastor Leandro. Sim. Achando que era o fim, achando que era a decadência da igreja, tá entendendo? Achando que a igreja acabaria ali. É um pequeno testemunho isso, meus irmãos. E a pessoa começou a ficar feliz, a se alegrar com a situação adversa que a igreja estava passando. Achando que a igreja estava fechando as portas. Mas mal sabia ela que Deus estava preparando um caminho de vitória, de excelência para a igreja. Porque mal sabia essa pessoa que nós não nos consagramos, nós não nos levantamos. Foi ele. Foi Deus. Nós apenas vivemos o propósito. E essa pessoa começou a filmar para dentro da igreja e cantar que Deus era fiel para cumprir a boa obra. E aquilo que ele prometeu ele iria fazer, ou seja, a pessoa acreditou que Deus iria fechar as portas que ele mesmo abriu. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de embaraço. É verdade. Né? E os dias foram se passando e esse vídeo ganhou uma repercussão porque saiu e as pessoas ficaram extremamente chateadas e revoltadas com aquilo. Eu me lembro, eu dizia para as pessoas, não se preocupe com isso. Se nós formos de Deus, nós prosperaremos. Glória a Deus. Mas se Deus não estiver na nossa vida, não tem quem faça essa porta ficar aberta. O senhor lembra disso? Lembro. E nós fomos orar. Se eu não me engano, eu e o senhor, nós descemos na oração. Foi. E choramos nos pés do Senhor. Exatamente. Porque consagrado entende que as grandes batalhas não se vence com a força do braço. É verdade. Se vence com dor no joelho. Porque nós oramos. Nós descemos na oração. Nós fizemos igual Davi. Nós fomos para enfrentar o gigante. Mas nós descemos até no riacho, até no ribeiro. Nós nos abaixamos para pegar as pedrinhas, tá entendendo? Dobramos na presença. Não fomos de pé. Isso. Nós descemos com a nossa cara no pó. Enquanto as pessoas nos atacavam com o peito aberto e gigante na nossa frente, nós descemos pelo caminho da humilhação. Foi isso que Deus disse para Moisés. Fala para Arão se consagrar, se separar. Meu Deus. E nós nos separamos, porque nós entendemos que aquele mal que veio na nossa vida naquela hora não era para a nossa morte, mas era para nos empurrar para o propósito. Verdade. Então quer apedrejar? Apedreje muito. Quer falar mal?
fala muito, porque isso vai só nos empurrar para o propósito de Deus na nossa vida. Se estão te caluniando, se estão falando mal de você, se estão te perseguindo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Porque isso vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra. É louvável que o cristão passe por esse tipo de atitude. E hoje nós vemos aí, a igreja do Senhor prosperou. Abençoada. Deus deu, preparou e a igreja ganhou. Deus presenteou a igreja com um terreno. Foi. A igreja agora tem o seu próprio terreno próprio. Começamos a construir. Estamos quase no final da construção. Bênção de Deus. E aí eu entendi que mal sabia aquela pessoa que estava cantando que Deus é fiel para cumprir a boa obra. Não era para que a igreja se fechasse. Era para que a igreja prosperasse. E o inimigo foi envergonhado. Meu Deus. E o nome de Deus foi exaltado. Glória a Deus. Deus é fiel para fazer essas coisas. Mas isso só acontece na vida de consagrados, de separados. Tá entendendo? É verdade, pastor. É luta, é prova. Passamos por essas situações e vemos que conseguimos entender, né? Por mais que às vezes nós passamos por lutas, por provas, pagando o preço pela consagração, porque nós não escolhemos, nós somos escolhidos. A Bíblia vai ensinar que antes que nós escolhêssemos a Deus ou tomasse a decisão de aceitá-lo, Ele já nos escolheu primeiro e nos aceitou primeiro. É isso. Porque antes de nós, Ele já era. É isso. Enquanto nós estamos aqui, Ele ainda é. E depois que partimos dessa vida, Ele continuará sendo. O Senhor citou uma passagem muito forte lá do livro de Ezequiel, que o missionário Lucas pregou ontem na igreja. E foi muito esclarecedor também, porque veja bem, as pessoas querem para si, se consagram a si mesmo, né? Se levantam a si mesmo, ministerialmente falando agora, por quê? Elas não querem o reino de Deus. Elas não querem fazer o reino de Deus. Tá entendendo? Elas não querem pregar para um vale de osso seco porque elas querem a glória para ela. É verdade. Elas não querem dar a glória para Deus. E Deus, pastor Leandro, isso daqui é muito sério. É bíblico isso. Deus não tem problema em honrar o homem, em honrar o ser humano. Sim. A gente vê isso, Deus fazendo isso por toda a Bíblia quase. Deus honrando o homem em alguma situação, ou usando alguma outra pessoa para que honrasse a outra pessoa. Mas tem um detalhe que é muito importante. E que quem se consagra a si mesmo, que não vai na escola bíblica, que não frequenta culto de ensino, tá entendendo? Que ele deixa passar. É um mínimo fragmento que muda o contexto da nossa história. É verdade. Qual que é? Deus não divide a glória dele com ninguém. Meu Deus, pastor. A honra pode ser do homem, mas a glória é de Deus. É de Deus. E as pessoas não entendem isso. Quem se consagra, quem se intitula, quer a glória para ele. Isso aí é forte. Quando ora e alguém foi curado, eu orei e alguém foi curado. Quando ora e o mal vai embora, eu orei. Observa que quem se consagra nunca coloca a glória para Deus. Nunca. Sempre ele é o centro da atenção. Aí, a Bíblia fala que no final dos tempos surgiriam muitos. É verdade. Que viriam no nome do Senhor Jesus Cristo. E que tentariam ou enganariam até alguns escolhidos do Senhor. E aí tem muitos ocupando o altar. Tem muitos pregando. Tem muitos ensinando. Meu Deus. Aí a Bíblia vai falar que no final dos tempos, pastor Leandro, as pessoas começam a ter comichão nos ouvidos. Tá na Bíblia isso. É verdade. Levantando para si mestres, pastores. Que amassagiam o próprio ego, né? É isso. Que falam e que fazem o que eles queriam que fosse feito ou que eles queriam ouvir. É isso. E que vai em conformidade, não com a palavra, mas com o desejo, vou ser claro, da carne, né? É isso. Porque quando o ego se incha, já não é mais o consagrado. É isso. E o diabo tem enganado muitos, inflando o ego de muitos cristãos. A queda do homem começa por inflar o ego, por se achar que é alguma coisa, né? Muitos acreditam que canta muito. Muitos músicos acreditam que toca muito. Muitos pastores acreditam que prega demais, né? É verdade. Muitas pessoas acreditam que ensina demais, que sabe muito, mas se esquece do detalhe que foi Deus que deu.
Veio de Deus esse negócio, não é dele. O homem de si próprio não tem capacidade nenhuma de fazer nada. Tudo vem de Deus. É verdade. E quando Deus nos dá esses atributos divinos da parte de Deus, os dons divinos da parte de Deus, para instruir, para exortar, para ensinar, ou seja, para orar, nós devemos entender o quê? Que nós até podemos ser honrados por algo que Deus nos deu, mas não devemos esquecer de voltar a glória para Deus. É verdade. Tu prega muito, a glória não é minha, a glória é de Deus. Tu toca muito, não toco nada porque quem me ensinou foi Deus. Quem me deu foi Deus. A glória sempre tem que ser voltada a Deus. Nós não somos dignos de receber glória nenhuma, mas muitos têm seu ego inflado. Assim como Absalão, É verdade. o filho de Davi fez. Eu preguei Foi, esses é dias verdade. sobre isso no culto. Sim. Absalão inflou o ego do povo de Israel, para que o povo ajudasse ele a se rebeliar contra o próprio pai. O que ele fazia? Ele falava para o povo: se eu fosse juiz desse lugar, se eu julgasse a causa de vocês, eu poderia ajudar vocês. E o povo se prostrava de joelho perto dele, caía de joelhos. Tá entendendo? Ele ganhou o povo enchendo o ego do povo. E aí ele beijava o povo. Ele abraçava e dizia: tu é bom demais. Sabe? Se eu pudesse te ajudar. E muitos têm caído Meu Deus. por estar com o ego inchado, por achar que faz muito, por achar que prega muito. Mas Deus não te chamou para ficar com o ego inflado, não, crente. Oh, glória. Deus te chamou para pregar para um vale de osso seco. Tem muitas almas. O pastor Leandro dizia agora há pouco, pastor Leandro, eu achei louvável, porque no meio do vale de ossos secos tem pastores, Tem. tem evangelistas, Isso. tem diáconos, ou tem alguém que está precisando ouvir a palavra do Senhor. A própria a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse que ele não veio para aqueles que está são. Ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que precisam dele, né? E aonde estão essas pessoas? Lá fora. Precisamos também de ouvir de Deus, precisamos de alguma coisa da parte de Deus, mas quem mais precisa está lá fora. E a igreja está inflada, a igreja está com o ego crescido dentro de si próprio, e as pessoas estão morrendo lá fora. É verdade. E muitos que se acham consagrados, ou que se intitulam consagrados, brigam por uma posição de estar na frente falando, de estar na frente fazendo, enquanto deveria estar lá fora, em busca das ovelhas perdidas da casa do nosso Meu Deus. Deus. Isso é igreja. É verdade. Isso é ser consagrado. Bom, pastor, nosso papo tá se encerrando. Estamos chegando aí. O tempo não para. Se permitisse, nós iríamos aqui. Exato. Mas É um prazer falar da palavra do Senhor. É muito bom. O tempo passa e às vezes nós nem Isso. percebemos. E quero aqui agradecer também. Quero fazer um agradecimento aos nossos irmãos que são mantenedores dessa obra também, do podcast Consagrados. Aos irmãos que têm ajudado esta obra para que ela permaneça de pé, né? Nosso irmão Flávio Gomes, que Deus abençoe a tua família, o teu lar, o teu ministério, o teu filho. Flávio tem um testemunho lindo, viu, pastor? Vamos trazer ele no podcast para contar. Deus permitiu ele passar por uma prova, por mais como nós falamos que não fosse a vontade, mas Deus ressuscitou o filho do Flávio. É um testemunho muito forte que uma hora nós vamos trazer para cá. Deus trabalhou na saúde, Deus operou um milagre. Um abraço pro nosso irmão Flávio e fica o convite aí, viu? É um dos mantenedores do podcast Consagrado e nós queremos agradecer, né? Uma hora ele vai vir testemunhar o que Deus fez na vida do filho dele, que Deus possa abençoar. E também nossa irmã Elinete, né? A diaconisa, um abraço, que Deus abençoe a sua vida, o seu esposo, seus filhos. Nossa irmã Elinete, que faz um bolo maravilhoso, né, pastor? Elinete Bolos, é uma delícia. Elinete Bolos faz salgadinhos de festa também. Nós vamos colocar aqui a logo dela. Estamos preparando aí. Ela mandou aqui, eu não consegui agora, mas vai sair aqui pra galera entrar em contato. Eu falo porque eu já provei. Comi o bolo, já comi o salgadinho. O pastor também. É uma delícia. É uma delícia, é uma bênção, viu? Então eu quero agradecer os irmãos que são mantenedores dessa obra, né? E você que deseja também, entre em contato. Faça o que Deus colocar no teu coração, entendeu? Às vezes, como nós falamos aqui,
não é algo que financeiro para nos sustentar, não. A sua atitude pode alcançar almas, e almas podem ser salvas porque você é um mantenedor. Coríntios vai ensinar que a obra do Senhor tinha mantenedores que serviam como colunas, como pilastras, ou seja, como alicerces de edifícios para poder manter as pessoas de pé. Amém? Perfeito. E que a palavra do Senhor possa abençoar a tua vida, o teu lar. Pastor Wesley, eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua sabedoria. Eu chamo de reverendo, né? É o reverendo. E aí que eu volto no texto que nós acabamos de falar. A glória de Deus. É o reverendo, glória pastor. A Deus, é bênção. É uma honra que está é uma bênção, com o senhor, pastor Leandro. Com toda alegria, viu, pastor? Lembrando que eu estarei junto com o pastor Leandro nos próximos podcasts. Isso. Para estar apresentando os podcasts, nós teremos alguns convidados e nós temos certeza que nós seremos bênção para a vida de vocês. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por ter nos deixado entrar dentro da tua casa. Que as mãos do Senhor estejam com todos vocês, guardando e abençoando vocês. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Eu quero aqui também agradecer o pastor Wesley, como ele disse, faz parte disso aqui, né? É uma história que Deus iniciou, que Deus preparou, né? Por intermédio da nossa vida. Então que o Senhor possa abençoar todos vocês que nos permitiram trazer algo da parte de Deus para a tua vida. Amém? Deus abençoe a todos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo possa estar sobre você, a tua vida, o teu lar e o teu ministério. E se prepara, porque Deus tem consagração para a tua vida. Amém? Deus te abençoe.